Olá pessoal, professor Rogério, vamos a mais uma aula de física. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e vamos lá. Gente, essa questão aqui é super interessante. Por quê? Porque é uma questão que a gente vai ter que notar e raciocinar, tá? Então vamos lá. Ele diz o seguinte aqui, a diferença de potencial, ou seja, a tensão elétrica, entre os pontos A e B é igual a 120. Quando os pontos são ligados, dois resistores em série, ok? Quando ele é ligado ao resistor inicial, a intensidade da corrente elétrica entre o ponto A e B é igual a 3 amperes, certo? Então isso aqui é uma situação, ok? Uma situação. Vamos montar essa situação aqui, ó, só para que a gente entenda. Então aqui, ó, nós temos a seguinte situação: nós temos os pontos A e B e nós temos dois resistores ligados em série, pontos A e B, ok? Esse resistor, ele não falou quanto é. Na verdade, ele quer que determine, né? Determine a resistência elétrica de cada resistor. Ok. Então eu vou chamar esse resistor de Rx e o outro eu vou chamar de Ry. Ok? E ele fala também que a tensão entre os pontos A e B é igual a quanto? É igual a 120 volts. E que nesse caso aqui, ó, dessa primeira situação, a corrente entre os pontos A e B é quanto? 3 amperes. Então aqui, ó, passa uma corrente de 3 amperes, ok? 3 amperes. Então vamos lá. Nós sabemos que aquele nosso famoso triângulo, estou lembrado daquele nosso famoso triângulo, a tensão, o que ela é? É a resistência vezes a corrente. Só que nesse caso aqui, a gente quer calcular quem? A resistência, não é isso? Então a resistência aqui, ó, se eu apertar nesse botão vai sobrar o quê? Vai sobrar tensão sobre corrente, ou seja, resistência é igual a tensão sobre corrente. Nesse caso aqui, gente, eu posso dizer o seguinte, que a resistência total aqui, ó, vai ser igual a tensão total sobre a corrente total, ok? Nesse caso, a resistência total vai ser igual. Quanto é a tensão total entre os pontos A e B? 120. Quanto é a corrente total entre os pontos A e B? 3 amperes, ok? Então aqui eu tenho 120 dividido por 3, que é igual a 40 ohms. Ou seja, essa resistência total, na verdade, é a resistência entre os pontos A e B, na qual eu tenho dois resistores que eu não sei quanto é, Rx e Ry, e esses dois resistores eles estão ligados em série, ok? Se eles estão ligados em série, eu posso dizer o seguinte, que essa resistência total dessa primeira situação vai ser igual a quê? Vai ser igual a Rx mais Ry, ok? Que é igual a quanto? Nós achamos ali igual a 40 ohms. Então aqui, gente, a gente já tem essa informação aqui, ó, Rx mais Ry é igual a 40 ohms. Agora vamos desenhar a segunda situação. Qual é a segunda situação? Ele fala aqui, e quando os mesmos resistores, ou seja, que nós denominamos aqui Rx e Ry, são associados em paralelo, agora eles estão em paralelo. Aí ele diz que nesse caso a intensidade da corrente elétrica entre os pontos A e B já passa a ser quanto? 16 amperes, ok? Ou seja, vamos desenhar essa situação aqui, ó. Na segunda situação, novamente nós temos os pontos A e B, só que esses dois resistores eles estão ligados em que? Em paralelo, ok? Eles estão ligados em paralelo. Aqui eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B, e aqui, ó, eu tenho Rx e aqui eu tenho Ry. Eu vou até separar aqui, ó, porque são duas situações diferentes, ok? A tensão aqui, gente, entre os pontos aqui, ó, continua a mesma, 120 volts, certo? 120 volts. A corrente que entra aqui no ponto A, que é a corrente total, já mudou. Quanto? 16 amperes, certo? Nesse caso, gente, é o seguinte, a resistência total dessa segunda situação, a resistência total, nós vimos lá pela fórmula, é igual a tensão total dividido pela corrente total. Ou seja, a resistência total dessa associação aqui, ó,
vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 120, que é a tensão total, dividido pela corrente, que agora é quanto? 16 amperes. Dividido por 16. Opa! Nossa, saiu mais feio do que eu. 16 amperes. Ou seja, a resistência total aqui, ó, 120 dividido por 16 dá 7,5 ohms, ok? Só que é o seguinte, gente, essa resistência total aqui, ó, é diferente dessa. Por quê? Porque aqui está em série e aqui está em paralelo. Qual é a resistência total de dois resistores que estão em paralelo? No caso aqui, ó, vai ser Rx vezes Ry dividido por Rx mais Ry. Ok? Quanto é esse valor? Esse valor é quanto? 7,5. Certo? Só que é o seguinte, ó. Rx mais Ry é aqui, ó. Rx mais Ry é igual a quanto? É igual a 40. Então aqui, ó, vai entrar quanto? Vai entrar 40. Aqui eu tenho 1. Vamos resolver essa proporção aqui. Então eu tenho o seguinte, eu tenho Rx vezes Ry sobre 40 é igual a quanto? 7,5. Trazendo para cá, eu tenho que Rx vezes Ry vai ser igual a quanto? 40 vezes 7,5. Ou seja, Rx vezes Ry vai ser igual a... Isso mesmo, eu vi lá no fundo da sala de aula, aluno inteligente, igual a 300. Então aqui ó, o produto dos dois resistores ó, é 300, ok? E a soma é quanto? É 40, certo? Vamos guardar essa informação? Gente, então a gente chegou aqui ó, nesse sistema de equações aqui, ó. Eu tenho duas afirmações, a soma 40 e o produto quanto 300, e eu tenho duas incógnitas, que na verdade são os dois valores dos resistores. Ou seja, isso aqui tudinho, esse enunciado, resultou nisso aqui, certo? Agora é o seguinte, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer o método da substituição, vai dar uma equação do segundo grau. Aí o que eu proponho aos alunos? Que vocês façam isso aqui pelo método da substituição, tá bom? Ou seja, você vai pegar, evidenciar esse primeiro aqui, ó. Evidenciar esse primeiro, vamos colocar, sei lá, Rx. Rx vai ser igual a quanto? Rx vai ser igual a 40 menos Ry. Aí essa aqui você vai substituir na segunda sentença. Ou seja, Rx aqui quanto é? 40 menos Ry, entre parênteses, que multiplica o que é Ry, que é igual a 300, ok? E aqui, gente, você vai desenvolver e vai falar para mim se você chegou no mesmo resultado, tá? Você vai desenvolver isso aqui, ó, vai dar uma equação de segundo grau, ok? Aí você vai substituir aqui, ó, o resultado, aí acha Rx. Mas, a gente vai fazer aqui, ó, uma simulação. Qual o número que somado com o outro aqui, ó, dá 40? Ah, professor, posso ter 20 mais 20. 20 mais 20 quanto é? 40. Mas é aqui 20 vezes 20 vai dar 300? Não, vai dar o quê? 400. Então, 20 não é, tá? Eu posso ter aqui 20, aliás, eu posso ter aqui 30 e aqui 10, ok? Aí o que vai acontecer? Pô, 30 mais 10 é 40. Aí aqui 30 vezes 10, opa, 300. Então bateu. Ok? Então eu posso dizer o seguinte, que Rx, por exemplo, é igual a 30 ohms. E Ry é igual a 10 ohms. Essa é a resposta da questão. Agora eu quero que vocês façam em casa aí, ó, desse jeito aqui, tá bom? Aí você coloca no comentário se você chegou ao resultado. Beleza? Ok, pessoal? Deixa o seu like, acione o sininho das notificações, se inscreva no nosso canal, fiquem com Deus e até a próxima.